Tarde, muita paz para os nossos corações. Vamos continuar estudando, né? Hoje, as questões... nós vamos ver as questões 776 a 785. Nós vamos iniciar o estudo da Lei do Progresso. Então, na questão 776, da questão 776 à questão 778, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre o estado natural. Na questão 776, é isso mesmo? Ele vai perguntar aos espíritos se o estado natural e a lei natural são a mesma coisa. Mas antes de nós entrarmos na questão, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai, uma instrução de Santo Agostinho. No item 19, lá no Evangelho, nós vamos encontrar o seguinte: o progresso é lei da natureza. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, todos nós, todos os seres, toda a criação de Deus está sujeita à lei do progresso. E isso acontece pela misericórdia, pela bondade de Deus, que quer que todos nós nos engrandeçamos e prosperemos, tanto moralmente quanto intelectualmente, material, intelectual e moralmente. Segundo aquela lei, segundo a lei de progresso, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, 1862. Em 1862, quanto tempo? Faz tempo, né, gente? Santo Agostinho está falando, está afirmando que o momento, no século XIX, era um momento de transformação, em que o nosso planeta passaria de orbe expiatório para orbe, para um planeta de regeneração. E o que faz com que aconteça essa mudança? Como é que acontece essa transição? Com a nossa transformação, Então, quando a gente fala sobre lei do progresso, nós vamos pensar hoje o quanto eu estou avançando intelectualmente, moralmente, o quanto eu tenho progredido nas minhas relações interpessoais, com os meus companheiros, com os meus irmãos de caminhada na casa espírita, com aqueles que compartilham comigo dentro da minha casa, com pai, mãe, irmãos, marido, esposa, o quanto eu progrido a cada dia, o quanto eu avanço a cada dia, porque é lei para todos por bondade, por misericórdia de Deus. Agora sim nós vamos para a questão 776. Vocês acham que é a mesma coisa, estado natural e lei natural? Nós já estudamos a lei natural quando? Todo mundo lembra. Capítulo 1 do livro 3º, As Leis Morais. Qual era o título? Capítulo 1, Lei natural ou lei de Deus. Então, tem uma diferença do estado natural para a lei natural, porque nós já vimos isso lá no capítulo 1. Então, o que Kardec, uma nota de Kardec, os espíritos dizem assim: não, o estado natural é o estado primitivo. E a lei natural
enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, isso aqui que eu tirei, até, gente, esses slides eu copiei da internet, tá? Não fui eu que digitei, não. Eu só coloquei o livro dos Espíritos ali, porque vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar lá, se vocês colocarem Lei de Progresso. O estado natural, é a infância da humanidade. É o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, o estado de natureza é o princípio, é o início. É a infância, a nossa infância, né? Intelectual. A ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu aperfeiçoamento. Então, olha só que interessante que Kardec fala. Nós trazemos, cada um de nós traz o quê? O germe do seu aperfeiçoamento. E depende de quê? O que precisa para a gente mudar? Para fazer reforma íntima, aperfeiçoar? Vontade, é isso? Vontade. E está aqui também no Livro dos Espíritos, eu não estou me lembrando qual a questão, para que a gente vença as nossas más tendências. Kardec pergunta para os Espíritos, e eles falam assim, uma coisa bem simples, vontade. E fala que é bem simples, não é difícil, mas eu preciso de determinação. Quanto mais consciente, mais eu escolho o bem, mais eu escolho a transformação para melhor. Então, aqui, olha, e o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado da natureza, como não foi de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. E aí é muito interessante, então aqui falando de Darwin, mas a gente não vai falar sobre isso não. Muito interessante que na questão 777, Kardec fala assim, pergunta assim para os espíritos, né? Antes aqui, eu estou meio apressada nas perguntas e estou pulando meus slides. Vamos ler esse slide aí. Então, o estado natural, só para a gente fechar, só para a gente concluir e reter essa informação que a gente já sabe. O estado natural, portanto, ele é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. Leon Denis, no livro O Progresso, ele diz que o progresso é a aspiração para melhor. Toda vez que eu desejo melhorar, isso, o nome disso é progresso. É aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. E lei natural é o quê? Lei de Deus. Rege a humanidade inteira. O homem se aperfeiçoa à medida que melhor compreende a lei de Deus. Na questão 777, Kardec faz uma pergunta, né, que às vezes a gente se faz. Eu tenho um amigo que falou assim, eu queria morar assim, numa montanha, ter 2 kimonos. Um dia eu tiro o branco, aí outro dia eu boto o azul. Ia ser tão mais fácil, não ia ter Wi-Fi, IPTU, IPVA... Né? Mas o quê? Mas essas coisas que a civilização acaba. E Kardec pergunta, não fala de IPVA, nada disso, né, gente? Ele só pergunta assim, mas um homem no estado natural, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que se cria no estado mais avançado? Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade? Então, ficar num lugar isolado, né? Tem até uma música que fala, né? Ter uma casinha branca de varanda lá, mas essa casinha tem IPTU também, tem a tribulaçãozinha dela. Então, o que Kardec, o que os espíritos respondem? Eles dizem assim, o que você quer? A felicidade do bruto? Quer continuar na infância toda a vida sem responsabilidade, sem comprometimento? É isso que você quer? Essa felicidade que você quer? Precisa crescer. Ele só não falou assim, né? Quando eu li, eu pensei para mim, cara pálida, tem que crescer, querida. E está nesse mundo com essas atribulações, com essas necessidades, são necessidades que você mesmo criou. Como você vai lidar com elas é que vai fazer a diferença. Quem não tem? Nós estamos num mundo de
E a gente está querendo refresco? Tem provas e tem expiações. Todas as provas e expiações que a gente dá conta, porque a lei é lei de amor. Então, como eu lido com essas atribulações é que que a gente vai fazer a diferença na nossa vida. Então, não adianta ficar só na casinha branca, tirar o kimono azul, botar o kimono, porque a gente precisa nós precisamos estar lançados no mundo com o outro, nós precisamos deste relacionamento para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente aprenda da gente mesmo, para que a gente aprenda com o outro, para que a gente desenvolva a ética, porque ethos é outro, eu preciso estar diante do outro, para eu desenvolver o amor, para eu desenvolver nesse relacionamento a misericórdia, a caridade, porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele fala assim, misericórdia quero, sacrifício não, misericórdia. Então Jesus deixou claro o que ele quer de cada um de nós, misericórdia. A palavra misericórdia do hebraico, eu acho que eu já falei para vocês, significa um coração, assim como do latim, um coração benigno, um coração bom, mas no hebraico ela se baseia em 3 significados, força, firmeza e amor. Então, estar nesse mundo com força, com firmeza, mas com amor. Esses significados separados, a gente se perde. É preciso que eles interajam. Então, Jesus diz, misericórdia quero, porque se nós vivermos em misericórdia, nós vamos crescer moralmente, nós vamos evoluir. Aí, na questão 778, Kardec pergunta, o homem pode retrogradar até o estado natural? E o que os espíritos respondem? O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Então, não adianta eu ficar num comportamento infantil. Ah, não quero, não tem jeito, eu sou assim mesmo, comigo não adianta. Vocês já ouviram isso? Tem gente que é assim? Ah, eu nasci assim, eu sou assim, não tem jeito. Ah, não adianta ir lá não. Vocês já ouviram isso? Pode ficar igual criança, batendo pé, fazendo biquinho, que vai ter que progredir, porque isto é da lei. Precisamos, isso é crescimento, sair desse comportamento infantil. Eu não quero, não vou, sou assim. E tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo. Não tem jeito, não. Tem sim. Senão não estava aqui. Se não tiver nessa encarnação, vai ter que voltar, porque a lei do progresso acontece, graças à reencarnação está aí para nos facultar esse crescimento. Mas tem jeito sim, tem jeito agora. A gente aqui pensa e a gente vive postergando, deixando para depois. Tem jeito de mudar agora sim. E é bom que a gente mude agora. Porque como diz a nossa querida mentora Joana de Ângeles, a nossa amada, ela diz assim, a oportunidade não aproveitada terá que ser repetida em condições menos favoráveis. Então, a oportunidade de hoje é a melhor oportunidade, é o melhor momento, então vamos aproveitá-la. Então, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. É como se eu agora quisesse, gente, cansei, 60, né? Tá apertado o negócio, quero ter 6. Dá. Só, aí vai falar assim, minha filha, então você vai. Aí eu falo, não, tá bom aqui com 60, tá legal, tá bacana, vamos ficar por aqui mesmo, né? Não dá para voltar à infância, só se desencarnar e voltar de novo, mas nessa não dá. Então, a gente precisa crescer. Desde que progride, desde que progride. E porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição, seria negar a lei de progresso. Então, essas 3 questões, Kardec pergunta sobre o estado natural. E, a partir de agora, ele vai falar da marcha do progresso. A marcha do progresso. Todos progridem da mesma forma? Por quê? Porque para progredir precisa de quê? Vontade. Todo mundo tem a mesma vontade? Disciplina. Determinação? Não. Então, todos progridem da mesma forma? Não.
O homem se desenvolve por si mesmo. Lembra que a gente viu aqui que nós temos a força necessária para o nosso desenvolvimento? Na mensagem, na primeira questão que Kardec fala, que nós possuímos essa força necessária para o nosso progresso. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Vocês viram como é importante o grupo? Como é importante a gente vir na casa espírita? Essa troca dos grupos de estudo. Essa casa tem tantos estudos, né? No grupo de estudo alguém fala alguma coisa que a gente está precisando ouvir naquele momento, e aí a gente pensa, olha só, eu não tinha pensado naquilo que essa pessoa falou comigo. E no estudo, à medida que a gente vai saindo da ignorância, no sentido de ignorar, nós vamos nos conhecendo mais, fica mais fácil a gente acertar a nossa rota, a gente acertar o alvo, que é essa nossa reforma íntima. Então, a importância da gente valorizar esse momento, né, queridos, que nós estamos na casa espírita. E Kardec continua perguntando, falando do progresso intelectual e do progresso moral. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Porque Kardec pergunta assim na questão 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? A resposta dos espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Eu sei que vocês vão lembrar, há um mês atrás eu falei aqui de senso moral, vocês lembram? Que eu falei de senso moral e consciência moral? Então, o progresso intelectual faz com que a gente desenvolva o quê? O senso moral. O que é senso moral? A gente discernir o que é certo e o que é errado. E o que é consciência moral? Né? O que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Consciência moral é quando eu tenho esse senso moral e na hora da escolha, eu escolho fazer o certo. Eu escolho o caminho que eu sei que a resposta é positiva para a minha vida. Aquela resposta que não vai fazer com que eu crie mais situações constrangedoras e que eu vou precisar resgatar, acertar, né? Então, Kardec diz que nós precisamos as duas asas nos conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. Nós podemos barrar a lei do progresso? Gente, esse negócio de progredir, esse negócio está muito cansativo, eu não quero isso não. Dá para fazer isso? Daí, não, agora eu vou fazer tudo para ser um governante, vou barrar o progresso. Dá para fazer isso? O que os espíritos respondem? Tem um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas, às vezes, ele pode dar uma paradinha. A outra imagem que está aí por baixo era mais feinha, porque era um burrinho parado e a menina empurrando. Porque, às vezes, a gente fica, né, sem querer avançar. Mas é provisório, não adianta. Mesmo que as leis, mesmo que tente barrar o progresso, isso é da lei de Deus. Não adianta, queridos. Não adianta. Atrapalha, mas o progresso, ele irá acontecer, queira o homem ou não, porque é lei. E se é lei de Deus, é imutável, é para todo mundo. É diferente das nossas leis, não cabe na lei de Deus medida provisória. Não tem PEC, não tem medida provisória. A lei de Deus ela é única, ela é imutável, ela é para todas, ela é igual. Nós precisamos viver nessa certeza. Hoje nós vamos acabar cedinho, acho que eu estou falando rápido. Na questão 700, voltando só um pouquinho, já que eu estou com tempo, na questão 189, 189 não, 192. Na questão 192, Kardec pergunta assim:
pode-se, desde essa vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Então, uma criança nasceu e ela passar por todos os graus, não se equivocar, seguir um caminho reto, assim como Jesus, seguiu a linha reta. O que os espíritos respondem? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Então, mesmo aquelas pessoas que a gente imagina que já atingiu um grau muito elevado, ainda precisa passar pelos processos, ainda precisa passar pelas tribulações, porque o que a gente hoje entende como perfeito é dentro da nossa do nosso limitado entendimento, né? Então, vamos lá. Na questão, só antes dessa aí, é 785, mas já que eu estou com tempo, vamos ler um bocadinho. O aperfeiçoamento, 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Então, o aperfeiçoamento é sempre constante, mas ele é sempre lento. E o que os espíritos respondem? Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Perceberam isso aqui? Quando o progresso está muito devagarzinho, Deus manda um terremoto. Pode ser um terremoto material, mas pode ser um abalo, né? Isso me fez pensar muito nesse momento que nós estamos vivendo, né, no nosso país. E eu me lembro que, em umas aulas lá na Alta de Souza, aos sábados, né, o palestrante, ele sempre dizia assim, repetia incessantemente, que o pior mal é o mal que está oculto. E eu já falei aqui muitas vezes isso também. Pior mal é o mal que está oculto. Quando a gente começa a observar que, por exemplo, até na gente mesmo, né, no nosso corpo, se tem um tumor que a gente não está vendo, ele vai crescendo, vai se enraizando, e quando a gente vai descobrir, a coisa já está muito ruim. Então, o que a gente está vendo nesse momento é como se fosse, né, tumores que estão vindo a furo. Antes, parece que está muito ruim, mas antes estava muito pior, porque o mal estava oculto. E nesse processo todo que nós estamos vivendo, é um momento também da gente refletir sobre nós mesmos. É o momento da gente desejar ser o mais honesto possível. É o momento da gente desejar e escolher ser o mais íntegro possível nas nossas relações interpessoais, nos nossos relacionamentos, entendendo que não há mal que fique para sempre oculto. E se não for revelado aqui, no momento nós teremos contato com a nossa própria consciência na espiritualidade. Quando nós desencarnamos, passa o cenário da nossa vida. Diz que no momento da desencarnação, passa rápido, todos os momentos da nossa vida, num flash, como num flash. Então, se nós aqui não será descoberto alguma coisa que a gente faça, mas nós vamos ter contato com isso no tribunal da nossa própria consciência, porque nós não seremos julgados por Deus, mas pela nossa própria consciência. Então é o momento de nós revisitarmos a nossa consciência, de estarmos pensando o que eu preciso acertar no meu caminho. O momento é agora. Santo Agostinho está falando desde 1862 que a Terra está passando. Se a gente pega a Gênesis, Kardec também fala da transformação, está lá na Gênesis. E a transformação é essa reforma íntima. Mas é preciso que a gente seja honesto com a gente mesmo, que a gente não tema. Porque a gente costuma estar sempre com o dedinho assim, né, gente? O problema do relacionamento é o outro, a dificuldade está no outro. O outro, sim, às vezes atrapalha, às vezes prejudica, mas o que está acontecendo comigo? O que eu posso mudar em mim? O que eu estou fazendo por mim? Então, é esse momento, isso é progresso. Quando eu começo percebendo dentro de casa, né, aquilo que Joana nos fala, dentro de casa a gente precisa perceber, eu tenho problema em família? Eu penso que tenho problema ou eu sou o problema?
É igual uma história que eu li essa semana, da Revista Espírita, né, que aconteceu em Londres, a narrativa, né, da Revista Espírita fala disso, que num jardim, num parque, tinha um lago, e tinha um senhor que era funcionário do governo, que ele varria, ele era o gari, ele limpava ali o parque. E ele vê quando o menino cai no lago. Ele vê quando o menino cai, e ele já idoso, e frio, em Londres estava frio naquela época, e é sempre mais frio mesmo, ele se joga no lago. Vocês conhecem essa história? Hã? Ele se joga no lago e salva o menino. A mãe, quando se dá conta, vê que o menino está ali bonitinho, né? E o senhor que salva o menino desmaia pelo frio, por já estar velho, ele cai, é socorrido, e a mãe sente falta do boné novinho. Cadê o bonezinho que eu dei hoje para o meu filho tão novinho? Eu quero o boné. Cadê o boné do menino? E cata o boné. O menino estava salvo, saiu do lá. Cadê o boné? Cadê o boné do garoto? E não achava o boné. Ela não, se não, ela quer o boné. Que negócio? O homem é aquele moço que tirou meu filho do lago, roubou o boné. E ela vai para o hospital. E pede, eu quero o boné, cadê o boné? E o senhor não tinha visto o boné. E o médico que estava atendendo aquele senhor fala assim, se você não sair daqui, porque você está atrapalhando o restabelecimento do nosso herói, eu vou chamar a polícia. E ela sai muito furiosa, porque não achou o boné do filho. Queridos, isso é só uma metáfora, uma história, porque muitas vezes hoje o que nos atrapalha, o que atrapalha o nosso progresso é porque nós estamos andando atrás de boné novinho e não estamos valorizando a vida que foi salva, não estamos valorizando aquilo que nós temos, aquilo que é real, que é valoroso, que tem valor. Nós estamos correndo atrás de boné novinho, nós estamos atribulados e correndo e buscando, ao invés de ir para o hospital fazer uma visita, a gente está atrás do boné novinho que a gente perdeu. Então, vamos ficar bem atentos. Essa criatura, ela tinha problema? Não, ela teria um problema se aquele homem não tivesse salvo seu filho. Ela era o problema. Vamos, então, para a última questão. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. O orgulho é isso, não sou eu. Comigo? Não. Eu não, isso eu já melhorei muito. E tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo. E parece que só falar que é assim mesmo já está bom. Vai precisar sair do assim mesmo, vai precisar rever, refazer, reformar. Não é porque eu estou falando, não, gente. Eu estou falando isso para mim, porque eu também vou ter que rever, eu vou ter que refazer, eu vou ter que me olhar, eu vou ter que me perceber. É o orgulho e o egoísmo. Eu estou voltado o tempo inteiro para mim. O tempo inteiro, e essa máxima, né, que a gente vive ouvindo aí, o importante é ser feliz. É possível ser feliz totalmente num planeta de provas e expiações? O que quando Kardec pergunta qual é a medida, acho que é a questão 922, não tenho certeza, qual é a medida de felicidade possível para cada um de nós, com relação à vida material, à posse do necessário. Com relação à vida moral e espiritual, o quê? Consciência tranquila e fé no futuro. Resposta dos espíritos. Felicidade espiritual, para eu me sentir feliz, eu preciso ter consciência tranquila, fé no futuro. Os espíritos nem falam tranquila, não. Os espíritos falam assim, consciência pura. A palavra é essa, tranquila por minha conta. Porque na tradução está lá, consciência pura. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua, né? E é necessário, em algumas encarnações, nós desenvolvemos mais a nossa parte da ciência, e a outra fica meio, a asinha fica meio torta. Mas aí, numa outra encarnação, porque a gente precisa, a gente vai desenvolver mais o campo moral, do afeto, do amor, a outra asa, a asa do amor. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição, o gosto pela riqueza,
que a seu turno incita um homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode nascer um bem maior. É isso que eu acredito que nós estamos vivendo, que do próprio mal vai nascer no nosso país um bem maior. Nós precisamos estar atentos para não entrarmos nessa psicosfera de murmuração. Nesse momento, eu tenho recebido no WhatsApp, vamos orar pelo Brasil, recebi essa semana que eu divulguei e distribuí para muita gente um pedido de oração da Adélia Prado, a poetisa, pedindo que o povo que estava ali naquela assembleia fizesse a oração do Pai Nosso pelo Brasil. Ela começa, Pai, 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 uma coisa linda, e é isso que nós precisamos. Nós espíritas sabemos que o protetor do nosso país é Ismael. Então, nesse momento difícil, a gente clamar, ó Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro, és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil, mas na certeza de que tem um timoneiro nesse barco, né? Nas luminosas pegadas do Cordeiro de Jesus, és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, berço da fraternidade. Que nós espíritas possamos erguer bem alto essa bandeira. Deus, Cristo e caridade. Vamos avante, avante sempre, na certeza de que dias melhores nos aguardam. Nós não estamos desamparados. Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quem acredita em Jesus não pode duvidar dessa máxima. Quem duvida não crê. E fé não basta, queridos, é preciso ação, é preciso movimento, é preciso pensamento, é preciso interação, é preciso divulgarmos essas verdades. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos fortaleça, que a cada amanhecer a gente possa, Senhor, eu creio em Ti, eu estou aqui e eu vou seguir sempre à frente, sempre avante. Que assim possa ser. Terminei 10 e certinho na hora.